cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Muita humildade mesmo, eu falo. Foi desempenhando, foi ganhando, isso foi me dando segurança de manter, né, o Paiva, até, obviamente, ele ser efetivado, que não preciso falar publicamente, mas já falando. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos conectados ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos aqui, é claro, para mais um conteúdo, né? Galera, já falo para vocês aí, já vou passando a visão para cada um de vocês, né? Nessa manhã de terça-feira. Muita coisa importante, treinador efetivado. Vocês pensam que é brincadeira, né? Para alegria da galera aí, né? Fim da novela, martelo batido. Vamos falar também de uma situação envolvendo aí o potencial construtivo, sobre Transferban, Campeonato Brasileiro, entre outros assuntos. Então, meus amigos, é o seguinte, você que ainda não se inscreveu, se inscreve, é de graça, é 0800, clica no botão aí, compartilha o nosso link, deixa também o seu joinha. E agora é o seguinte, aperta seu cinto de segurança, sabe por quê? Tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Então, meus amigos, é o seguinte, logo de cara, um bom dia para você que está indo trabalhar, que está indo para o colégio, você que está se levantando, né? Tudo de bom para todos nós aí, né? Que Deus possa nos abençoar nessa terça-feira. Então, galera, é o seguinte, começando aqui com as informações, o nosso elenco, os nossos jogadores se representam ainda hoje no CT Moacir Barbosa, porque hoje, na parte da tarde, os nossos jogadores já iniciam os preparativos para a partida, né? É isso mesmo, hein? Para o próximo dia 29, Vasco da Gama e Palmeiras. Então, o nosso elenco aí volta a trabalhar nessa terça-feira no período da tarde, tá, gente? Agora, já pegando a deixa, falando de elenco, né? É o seguinte, o Pedrinho concedeu uma entrevista exclusiva, né, isso mesmo, entrevista exclusiva, e ele falou assim, né, não precisa falar publicamente, mas já falando, né, ele falou que o Rafael Paiva foi efetivado. Isso mesmo, o próprio Pedrinho confirmou que o nosso treinador agora é oficial, é o treinador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Rafael Paiva não é mais aquele funcionário do Sub-20 que está no profissional como interino, como vamos dizer assim, tampão, né, para tapar buraco ali, para apagar incêndio, toda aquela situação. Não, agora ele é mesmo de forma oficial, segundo o próprio Pedrinho afirma, o treinador do nosso Vasco. Então, para não ficar só no que eu estou falando, acompanhe o trecho dessa entrevista exclusiva que o Pedrinho concedeu e eu já volto. E o Paiva é um cara inteligentíssimo, estudioso, e deu uma resposta, foi dando uma resposta positiva. E aquilo ali também me ajudou, com muita humildade mesmo, eu falo. Foi desempenhando, foi ganhando, isso foi me dando segurança de manter, né, o Paiva, até, obviamente, ele ser efetivado, que não preciso falar publicamente, mas já falando, por todo o trabalho que ele faz e o conhecimento que ele tem, e por vir da base, que para mim, é o grande potencial do Vasco, que é pouco explorado, e a gente pode explorar isso através até de um cara que conhece muito bem. Além de mim e do Felipe, que nós viemos dali, ele é um cara que é da base. E os atletas gostam dele, o trabalho do dia a dia é bom. Então, assim, foi ganhando corpo, foi ganhando carcaça também. Ele é um treinador muito jovem. As vitórias foram dando respaldo para ele mesmo, mais segurança para ele poder botar em prática. É isso aí, né, galera? Vocês acompanharam, vocês viram, o Pedrinho deixou bem claro, ele falou, rapaz, o Paiva é muito estudioso, né, tem muito talento e coisa e tal, eu resolvi acreditar nele, não sei o que. Então, assim, gente, acertando, errando, muita gente reclama da substituição, é a melhor opção aqui, não é a melhor opção, a escalação, isso, aquilo, outro. Até eu, por exemplo, já cornetei alguns jogos atrás aí,
Mas é o seguinte, gente, tem o velho famoso ditado: time que tá ganhando não se mexe, né? Isso mesmo, time que tá ganhando não se mexe. Rafael Paiva entregou o resultado, então deixa ele. Se existiria um momento ideal para efetivar, por que não agora, né? A gente tá vindo aí de uma boa sequência, são 6 jogos sem saber o que é derrota no Campeonato Brasileiro, né? São 2 viradas heróicas na mesma semana, uma classificação histórica para a Copa do Brasil, dentro das limitações ali do time, coisa e tal, né? Uma busca de resultado aí nesse último domingo contra o nosso maior rival. Tudo bem, o rival teve posse de bola, teve mais chances, ok, mas de qualquer forma o Vasco foi guerreiro e a estrela mais uma vez do Rafael Paiva brilhou, porque os 4 jogadores que participaram do lance do gol, né, todos eles entraram na segunda etapa quando o treinador mudou a equipe, né? Então, assim, na minha opinião, boa hora, né, que isso aconteceu. Só vou torcer para que isso não interfira no trabalho dele, para que não atrapalhe, né, o trabalho dele, para que não mude nada, né? Se não mudar nada, a única coisa que tem que mudar é lá no contrato dele para com o Vasco ali, o salário, e só. O restante, o tratamento com os jogadores, com a imprensa, com comissão técnica, com diretoria, com a diretoria, com a torcida, né? Tudo acho que tem que ser mantido do mesmo jeito que tá, para não mudar nada, e deixar ele ali blindado, trabalhando quietinho ali. Essa é minha opinião. Deixa a opinião de vocês em relação então a essa efetivação do treinador Rafael Paiva. Agora eu quero colocar para vocês uma coisa interessante. Eu poderia ter colocado no início do vídeo, mas eu quero dar ênfase nesse assunto, que é do filho do Thales, né? Mais cedo no Expresso News eu acabei me esquecendo de colocar aqui na minha colinha, mas não tem problema. Thales, né, gente, não é o Thales Magno, né? É o outro Thales que jogava como centroavante, cria da base do Vasco, fez bastante gols com a camisa do Vasco, diga-se de passagem, né? Eu acho que inclusive na última Libertadores que o Vasco jogou ele estava em campo, né? Naquele time com o Nenê, Reascos ali, enfim, é uma tristeza, né? Para quem não se lembra ou de repente não sabe, né? Alguns anos o Thales voltando, né? Ali de uma festa, de um baile. Estava na sua moto, logo pela manhã ali, na madrugada de manhã, sofreu um acidente e acabou vindo a óbito, acabou morrendo, né? Infelizmente, deixou filhos, família, coisa e tal, um jogador novo, promissor, tinha talento, raçudo, corria pra caramba, coisa e tal, e acabou falecendo. Fato é que o filho do Thales estava no Maraca no último domingo, no Clássico, né? Então assim, não vou falar muito não, acompanhe a reação do coração infantil do filho aí do nosso querido, saudoso Thales, cria da base do nosso Vasco, que nos deixou, deve estar em um bom lugar com Deus, né? Então assistam o filho dele e a gente já volta. O Vitão tá muito perto. O quê? O Vitão tá muito perto. Volta! 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 Volta pro Vasco! Será que o Fonte vai entrar? 45 eliminado! Galera! O meu Vasco! Galera, meu Vasco! Coutinho! Coutinho! Bora, Navarro! Bem bacana, né, gente? Bem bacana, é realmente de se arrepiar. A gente vê o menino chorando, se emocionando ali mesmo, ali, né, com o Vasco, sabendo que o pai foi jogador do clube, revelado na base do clube desde garoto, né? É realmente de se arrepiar, né? Então aí minhas condolências para a família e que Deus siga abençoando, iluminando esse menino, que dá para ver no olhar dele, que é um menino de coração bom, é um menino de boa educação, dá para perceber nas atitudes, na fala, na forma que ele se porta,
né? Que o Papai do Céu continue abençoando aí o filho do nosso querido Thales, né? E os filhos, né? Que se eu não me engano, acho que ele tinha filhos no plural, né? Os filhos dele, né? E toda a sua família ali, independentemente, que Deus possa os abençoar. Gente, agora dito isso, vamos mudar de assunto, vamos virar a chavinha aqui. Quero falar com vocês sobre Transferban, tá? Vocês lembram que esses dias, na apresentação do Maxime Domingues, quando o Marcelo Santana foi perguntado sobre a questão envolvendo a janela de transferências e contratação e coisa e tal, ele falou, o Vasco vive uma situação delicada, corre sério risco de sofrer transferban no fim da temporada por não ter executado pagamento de jogador e coisa e tal, e não quis revelar o nome do atleta, tá? Fato é então que o próprio Blue Sky do Vasco e o GE. Globo estão afirmando, né? Estão afirmando aí de que esses jogadores, né, seriam aí o Paulinho Paula, tá? E que seria também aí o Puma Rodrigues. Então, quer dizer, mais uma vez a história do Puma Rodrigues. A gente pensava que já tinha se resolvido tudo com o Nacional do Uruguai lá atrás, com a dona 777. E agora isso, final de 2024, quase em outubro de 2024, tá batendo na porta de novo o Nacional do Uruguai para cobrar o Vasco. É impressionante, gente. É impressionante essa situação. O Vasco, então, parece que não conseguiu honrar, não conseguiu efetuar o pagamento aí do Puma Rodrigues e do Paulinho Paula. Paulinho Paula, muito identificado, está fazendo muita falta para o nosso time, vai agregar muito quando voltar. É vascaíno, é bacalhau, né? Se mostrou muito grato em estar vestindo a camisa do Vasco, só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Vasco tem que pagar o ex-clube do atleta, né? Se deve alguma coisa para o atleta em relação à transação, a gente não sabe, também tem que pagar, né? E tem a situação do Puma Rodrigues. A situação do Paulinho, a gente está tomando conhecimento agora, tá? A gente não sabe qual o valor e coisa e tal assim, mas estamos tomando conhecimento agora. Agora, a situação do Puma Rodrigues já é muito mais alarmante, porque isso já se arrasta, se eu não me engano, há mais de um ano. Esse trâmite entre Vasco e Vasco SAF, né, e Nacional do Uruguai. Na época lá, o presidente do Nacional chegou a acionar a FIFA, a 777 falou que tinha feito o pagamento e o negócio parece que ficou tranquilo. Agora o Vasco parece que está devendo de novo. Então, pelo trâmite, foi parcelado, ao que está dando a entender, e a 777 não honrou com compromisso. Com isso, eles não querem saber se é o Pedrinho, se é a 777, se é a equipe, se é fundo árabe, se é alguém lá de algum alienígena que chegou aqui e comprou o Vasco. Eles não querem saber, o Nacional não tem nada com isso. Fala, vem que eu quero o meu. E estão certos, né? Estão certos, tá? Então é uma situação complicada, uma situação delicada. Tô vendo muito torcedor politiqueiro, tá? Muita gente politiqueira aí que tá por fora, e muita gente Maria vai com as outras também, já tacando pedra no Pedrinho por conta dessa situação aí. Vamos ver legal, hein? Pelo amor de Deus, hein? Quem fez essa lambança toda aí foi a 777. Quem o Pedrinho contratou foi o Maxime Domingues, foi o Jean Davi, foi o Emerson Rodrigues, foi o Felipe Coutinho, foi o Souza, foi Alex Teixeira. E esses caras a gente fica de olho em relação ao Pedrinho. Qualquer zebra que dê com esses atletas é a responsa do Pedrinho, porque foi ele que contratou. Ele que fez a transação, na gestão dele. Agora, a transação do Paulinho e do Puma Rodrigues são transações lá da 777. O Puma Rodrigues foi uma das primeiras contratações que o Vasco efetuou na era SAF, né, ali quando o Vasco começou a remontar o time lá no início, no final de 22 para o início de 23. Chegou quase que junto ali com o Léo Jardim, na época. Tá? E o Paulinho Paula já chegou lá naquele meio de ano, naquela barca, que chegou o Maicon, chegou o Paier, chegou o Paulinho Paula, chegou o Serginho Kosovo, chegou o Juan Cruz, que era o Juan Seco, chegou o Carrabajal, né? Todos esses jogadores aí, o Dimitri Paier, não sei se eu já falei do Paier, esses atletas chegaram na mesma janela do Paulinho, há um ano atrás. Então, assim, é de alarmar, né? Agora, o Pedrinho também tem que tentar fazer uma engenharia, né? Porque todo mundo já sabia que tinha esse tipo de coisa. Todo mundo estava falando já aqui, na internet. Todo mundo estava falando já, estão recebendo dinheiro, paulada de 40 conto aí do Marlon Gomes, estão recebendo de fulano, recebendo de ciclano, a 777 recebendo. E está contratando parcelado, 4 vezes, 6 vezes, 10 vezes, para poder pagar jogador, empresário e clube.
E aí deu só o sinal para o jogador chegar e o dinheiro parou de chegar do outro lado. Todo mundo estava alarmando isso aí, a situação do Léo Pelé, a situação do Lucas Piton para com o Corinthians e a Elenco Esportes, a situação do Léo Jardim, a situação do Dimitri Payet do direito de imagem da comissão do empresário do Payet. Então a gente vai botando na balança, a 777 contratou muito, mas olha a cagada que eles fizeram. Então, para quem é adepto da 777, para quem é viúva da 777, para quem levantava a bandeirinha dos Estados Unidos para a 777, só para ficar bem claro, nada contra os Estados Unidos da América, a nação, o país. Estou falando aqui da empresa, que ela é norte-americana, oriunda da América, né? Da América do Norte. O que eu quero dizer é o seguinte, para quem era adepto dessa empresa, olha a cagada que esses caras fizeram no Vasco. Ué, tá todo mundo vendo o Corinthians contratar aí, só um exemplo, todo mundo vendo o Corinthians contratar aí, todo mundo, o que tá na boca do povo no Brasil inteiro, na rua, e o Corinthians, eu gosto muito de entrevistar meus amigos, e aí, o que você acha? Fala aí, e o Corinthians? Essas contratações e todo mundo fala, pô, Memphis Depay é um puta jogador, fulano joga bem, fulano, como é que eles vão pagar? Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo. Então contratar, beleza, eu quero ver na hora de pagar. A 777 foi só contratando, e mesmo assim teve muito jogador que os treinadores pediram e nunca passaram perto do Vasco. Jogador que o empresário já tinha amarrado tudo, jogador que o próprio jogador já tinha falado que vinha jogar no Vasco, jogador que o treinador e a comissão técnica tinha pedido. Foi Gustavo Cuejá, foi zagueiro, foi atacante, foi camisa 10, foi ponta direita, foi ponta esquerda. E a 777 sempre usando os critérios duvidosos dela para poder ganhar dinheiro nas costas do Vasco. Vendendo jogadores da base do Vasco, pegando dinheiro grosso, em poucas parcelas ou quase que ali à vista, e tudo que comprar está comprando parcelando. Fez um monte de dívida aí com o escritório de advocacia, com empresa disso, consultoria, disso, daquilo outro. Ela, o seu Jorge Salgado, está estourando tudo agora nas costas do Pedrinho. Ah, Álvaro, mas se a 777 tivesse, isso aí não ia estourar, porque eles iam fazer o aporte. Tá, mas ia fazer o aporte, quem garante? Quem garante? Ano passado os caras colocaram colocaram cento e tantos milhões, já tentaram tirar 80 ou 90 logo de cara, o Conselho Fiscal do Vasco que não deixou. O ano passado o Josh pegou 10 milhões de reais e emprestou para Molly Wander, para a irmã dele. E aí? Eles não divulgaram o valor que o Vasco recebeu na venda do menino Juan Batata. Até hoje não foi divulgado esse valor. Então, isso aí é para ficar reflexão do que a 777 fez com o Vasco. E para o próprio Pedrinho também já ir se ligando, né? Já pegando a deixa, em relação à venda da SAF. Se fizer qualquer venda desesperada aí para poder resolver o problema, tampar um buraco agora e achar que vai resolver, se cair na garra de outra empresa vagabunda, vai ser daí para pior. Vai ser daí para pior. Vão enganar no início, vão dar aquele cala-boca. Depois puxa o tapete. Aí eu quero ver. Gente, então agora eu quero falar com vocês aqui é sobre São Januário, tá, gente? É o seguinte, Pedrinho confirmou também nessa entrevista coletiva, não, exclusiva que ele concedeu, ele confirmou que a venda do potencial construtivo travou, deu uma travada. Vocês lembram, eu até cheguei a trazer aqui no canal, outros canais, né, estavam falando, aí o Atenção Vascaínos, o Mário Coelho, enfim, né, eu também comentei aqui, outros canais trouxeram essa informação, que realmente, de que o Vasco estava ali com um contrato já encaminhado, prestes a ser assinado com uma empresa que iria comprar ali parte dos terrenos do potencial construtivo para o Vasco dar início à reforma do novo São Januário. Fato é que isso aí na hora H, vamos dizer assim, deu uma travada. Álvaro, melou o negócio, não vai acontecer. Não, gente, o próprio Pedrinho afirmou que é o seguinte, os termos da transação estão sendo negociados. Álvaro, mas que termos são esses? O que é isso? Ué, gente, quantas parcelas, juro, quando que tem a data de pagamento, né, a licença do terreno, isso, aquilo, outro, não sei o que lá. Isso aí são coisas negociáveis, percentual. Às vezes o cara fala assim, olha, Pedrinho, então eu dou o valor tal que você está pedindo sim, nessa metragem de terreno que eu vou comprar. Só que aí eu vou querer aquela beirada lá que dá para a avenida tal.
Aí o Pedrinho fala, porra, mas ali eu tô negociando já com o Ciclano. O Ciclano ofereceu tanto, você vai pagar. É meio que por aí, gente, entendeu? Então, assim, estão negociando. O Pedrinho falou que deu uma travada, porque tem negociações ali ainda para acabar de casar a venda. Tô vendo já muita gente assim, não tem capacidade de fazer o novo estádio. Não tem capacidade aí de fazer, de vender o potencial construtivo. Não trouxe um zagueiro, vai acabar com o Vasco. Então, peraí, quem tá falando isso aí na internet, torce mesmo pro Vasco? Torce mesmo pro Vasco? Não, sério, não, desculpa, torce mesmo? Não, porque pra mim parece coisa de torcedor do Mulambo, parece coisa de torcedor do Corinthians, parece coisa de comentarista da dona Rede Globo, do Sport TV. É o que me parece, gente. Sinceramente, é o que me parece. Eu não imagino ouvir isso da boca de um vascaíno. Porque as pessoas, para começar, nem leem a matéria por completo. A maior parte das pessoas só lê a manchete e sai repassando de qualquer maneira. Já começa errado aí. E aí quando a gente vai ler a matéria, está dizendo lá que o Pedrinho afirmou que os termos estão sendo negociados. Ele não falou assim, travou, entendeu? Agora não tem previsão, entendeu? Aí a gente não sabe. Ele não falou isso. Ele falou, não, deu uma travada, os termos estão sendo negociados e tal, mas no tempo certo vai. E assim, faz parte. Ele está sendo transparente, está explicando para o torcedor, foi noticiado esses dias que ia sair aí o contrato. Calma, deu uma travadinha. É uma questão de tempo. Então, gente, vamos com calma, vamos ter otimismo, não vamos ser pessimistas, vamos ser otimistas. É uma questão de tempo, tá? É uma questão de tempo, tá? Eu confesso para vocês, lá no início de tudo, eu não botava fé que o Pedrinho ia botar isso para andar tão rápido. O Pedrinho, quando ele conseguiu com 6, 7 meses fazer, coisa que muita gente ficou anos no Vasco e não fez. Ele adiantou muita coisa, ele conseguiu unir muita coisa dentro do Vasco para sair o potencial construtivo. Tá, gente? Então vamos com calma aí. Eu acho que não é para tanto alarde essa situação, tá? Eu acho que não é para tanto alarde. Aí tem gente que tá falando assim, mas não encontra um comprador para SAF. Mas não trouxe um zagueiro. Mas esse time não é competitivo, esse time falta isso, falta aquilo outro. Mas não tem dinheiro para nada. Mas agora vai tomar transfer ban. E não vai conseguir vender. O que vai vir agora? A gente vai cair. Acorda, Vaz Mongol. Não tem. O engraçado é que uma semana atrás, quando a notícia, o ponto de vista de todos esses assuntos que eu estou falando era um pouquinho diferente, estava tudo tranquilo, tudo mil maravilhas. Aí basta uma noticiazinha mais ou menos, aí começa um monte de hienas, sabe? Ou torce pro Vasco, ou não torce. Ou não torce. Vai torcer pro Mulambo, vai torcer pro Palmeiras, vai torcer pro Corinthians, vai torcer pro Grêmio, não sei, Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Se vira. Mas não fica enchendo o saco de vascaíno que torce pro Vasco de verdade. Porque numa boa, vascaíno que é vascaíno não pode entrar nessa pilha errada, nessa onda errada aí de querer falar que agora nada tá prestando o Vasco, que tá tudo errado. Porra, estamos aí no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, muito longe de cair, 10 pontos da zona do rebaixamento, com jogos a menos. O Vasco já mostrou que tem capacidade de jogar contra qualquer time do Brasil, pode jogar na retranca, pode sair no contra-ataque, pode passar um sufoco, mas tem capacidade de competir. Isso é inegável. Se tem qualidade técnica, se tem peça de reposição, se o time é bom, se é ruim, não sei o quê, é outra história. Agora, competitivo o time é. Aí tem uma véspera de uma Copa do Brasil, de uma semifinal, uma reta final de Campeonato Brasileiro, na cara do gol para começar a reforma de São Januário, o Vasco tentando aumentar contrato com a Betfair, trazendo mais patrocinador, chegou o Vivo Sorte esses dias, a Viva Sorte. O Vasco lutando para vender o Neymar de São Januário, lutando para dar entrada na obra de São Januário para poder vender o potencial construtivo, para dar início nas obras. Lutando para manter a folha salarial em dia, mais de 18 milhões por mês. Eu falei desse assunto mais cedo. O Vasco gasta hoje de 22 milhões e meio a 26 milhões de reais por mês, sem contar para pagar viagem, funcionário, transporte, hospedagem. E o Pedrinho está fazendo das tripas coração para manter tudo em dia. Então, assim, sinceramente, eu acho muito oportunismo de quem vem agora tentar pular por cima dessa situação aí, como se essa fosse a carne seca para pular, sabe? Olha lá, tá vendo? Olha lá!
Eu acho muito oportunismo. Porque aí o Vasco ganha mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Entra o dinheirinho daqui, entra o dinheirinho dali, as coisas retomam. Aí muda o discurso. Não, peraí, porra. Se você tem opinião, você tem um discurso, tem um pensamento, uma linha de raciocínio, você tem que manter ela no claro e no escuro. Até o final. Aí chegou no final, acabou, aí você faz o balanço. Estava certo, estava errado, não tá? Ok. Agora não dá para ser camaleão. Ficar mudando o discurso, entrando na onda, porque os vagabundos da mídia, alguns jogam pra galera, e a galera, alguns bobos mal informados, entram na parada errada. Tem muita gente que não tá se ligando nisso aí, que isso aí é pra tumultuar o Vasco. Porque estão vendo que o Vasco tá chegando ali, vai chegar numa Sul-Americana, estão vendo que o Vasco vai atrapalhar na briga na reta final para uma Libertadores, estão vendo que o Vasco aí pode crescer nessa semifinal de Copa do Brasil, por que não pegar uma final? Estão vendo que o Vasco está aumentando suas receitas. Estão vendo que o Vasco tem um presidente que tem representatividade, que bate de frente com qualquer um. Pode ser brasileiro, pode ser gringo, pode ser jornalista, pode ser milionário. O Pedrinho bate de frente mesmo. Estão vendo que a torcida apoia. Até debaixo d'água, até em Júpiter. A torcida do Vasco vai fazer caravana para assistir o Vasco. E aí estão tentando tumultuar. Então você, torcedor inteligente, torcedor otimista, que acredita que o Vasco é para quem acredita, que tem um coração que bate nessa cruz de Malta aqui, não entra em qualquer discurso, não pega a pilha errada. Essa é minha dica. Dito isso, galera, agora eu quero falar com vocês aqui uma situação, sobre as meninas da colina. Tá? O Vasco anunciou a contratação da lateral esquerda Fernanda. Isso mesmo, o Vasco que está reformulando o seu elenco, né? Então anunciou de forma oficial a contratação da Fernanda, nossa nova lateral esquerda. Dito isso, gente, quero falar com vocês aqui agora da tabela do campeonato. Tivemos o jogo do Internacional, o Internacional fez a parte dele. Com isso, o Vasco volta para a 9ª colocação. Vocês observam, o Inter tem 38, o Vasco tem 35 pontos. O Vasco está aí a 10 pontos do G4, a 7 pontos do G6, que é uma pré-Libertadores, e a 10 pontos também da zona do rebaixamento. Tá, gente? Então, e como eu já falei, o Vasco tem jogo a menos, é contra o Cuiabá, tem um jogo ainda em São Januário contra o Juventude, pega o Bahia também em São Januário, pega o Atlético Mineiro também em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Dá para o Vasco beliscar alguma coisa, sim. Dá para sonhar. Tem esse jogo contra o Palmeiras, que dá para o Vasco tentar alguma coisa. O Palmeiras vem embalado, está focado só no Campeonato Brasileiro. Vai ter que ser um jogo de muita concentração, assim como foi o jogo contra o Mulambo. Se não der na técnica, se não der na qualidade, vai ter que dar na raça, vai ter que dar na vontade, na entrega e na superação. Entenderam, galera? Então é meio que por aí, tá? Eu vejo o copo meio cheio, ao invés de ver o copo meio vazio. Porque ano passado tem muito torcedor que tem a memória curta, né? Que é ingrato. Porque ano passado a gente chegou na última rodada, no segundo tempo, faltando 10, 12 minutos para acabar o jogo, o Vasco sendo rebaixado. Com o empate do Bragantino dentro de São Januário. Pela 5ª vez. O Vasco estava caminhando para jogar a sua 6ª Série B e estava sendo rebaixado pela 5ª vez na história. Graças ao nosso bom Deus e ao nosso querido Serginho, que está emprestado para o Criciúma. O Vasco meteu aquele gol, fez a parte dele. O Bahia enfiou uma goleada lá no Galo Mineiro. E o Santos, né? Nós não temos nada com isso. Perdeu para o Fortaleza dentro da Vila Belmiro e foi rebaixado. Com isso o Vasco ficou, mesmo se o Vasco empatasse, o Vasco ficava. Mas naquele momento não dava para saber. Aí hoje, faltando aí 11, 12 rodadas, sei lá, para acabar o campeonato, que seja. A gente está falando de sonhando aqui com o Sul-Americano, estamos falando de Sul-Americano e sonhando com Libertadores. Estamos falando de uma semifinal de Copa do Brasil. Ano passado o Vasco caiu para o ABC dentro de São Januário. Esse ano o Vasco está na semifinal. Ano passado, como eu já falei, brigando para não cair até a última rodada. Esse ano estamos ali na 9ª colocação. O Vasco tem 35 pontos. A gente pega aí, por exemplo, o São Paulo, que é o 5º colocado, tem 44, são 9 pontos. A gente pega, por exemplo, aí o Cruzeiro, que é o 6º colocado, tem 41. 42. Por que não? O Vasco joga contra o Cruzeiro, fora de casa. O São Paulo ganhou do Cruzeiro nesse domingo por 1-0. Mostrou que dá para ganhar deles lá. É difícil? É, mas dá para ganhar, dá jogo.
Então vamos ficar ligado aí na tabela, tá, gente? Só para recapitular, Vasco joga aí no próximo dia 29 de setembro, domingo, 4 horas da tarde, Vasco e Palmeiras na Arena BRB, lá no Mané Garrincha, em Brasília. Valeu, meus amigos, tamo junto, eu vou ficar por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco será imortal, Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!